E Auren derretendo, pessoal, nesses últimos 30 dias, no acumulado aqui dos últimos 12 meses, é uma queda de 42%. Por que uma ação do setor perene vem caindo tanto? E para piorar, vem subindo cada vez mais a aposta negativa do ativo, ou seja, posições shorteadas, posições alugadas, torcendo para queda, para remuneração da queda, da diferença de preço, aumentando cada vez mais. A gente vai falar um pouco sobre ela, algumas atualizações de números e resultados, também tentar entender um pouco melhor o perfil da empresa, né, após esta aquisição da AES Brasil, aumentando um pouco a alavancagem e posição dos controladores. A gente observa um movimento novo e interessante aqui de compra dos controladores, mesmo com o preço em queda. Então, se você é novo no canal, eu convido você a já deixar aquele like e também se inscreva no nosso canal, que a gente está sempre compartilhando aqui informações novas e importantes. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é do aspecto de preço. Lembrando que algumas plataformas traz aqui a questão dos dividendos como acima de 20%. Tomem cuidado, não é esse dividendo, isso daqui está pegando backlog ou legado anterior, pagamentos extraordinários e a realidade não é essa mais, ok? Até traz novas atualizações de empresas subsidiárias, como por exemplo a própria AES Brasil, né? Ou seja, uma empresa que foi adquirida pela própria Auren na soma dos seus ativos, aqui faz aproximadamente uns 12 meses, e de lá para cá a queda foi rápida. Então a gente pode observar que a Auren, né, vinha aqui acumulando cotações muito por perto, né, sempre perto aqui de 14, 15 reais. Depois desta aquisição, a coisa degringolou e começou a cair para patamares de 10 reais, coisa que todo mundo começou a encher o carrinho e aproveitar esse preço. E para piorar, ela saiu dos 10 e caiu aqui para 8, atingindo agora 7,60. Pois é, o que você está fazendo? Você está também aproveitando, fazendo aqui muito parecido com os controladores, enchendo o carrinho nessas quedas? Bom, o que a gente consegue observar é apenas uma pausa, né? Vocês sempre me perguntam qual que é a plataforma que eu utilizo. Para ver aqui a posição dos controladores, eu utilizo a plataforma Griffin App. Só você digitar aí, né? Griffin com dois Fs e N no final, .app.br. Você vai conseguir acessar aqui a plataforma para saber, né, das principais empresas, né, qual que é aqui o movimento dos controladores, tá bom? E o que a gente observa é que aqui no final, né, do ano, né, dezembro de 2024, começou a ter um acúmulo de compra por parte dos insiders. Ou seja, aqueles que são controladores da própria empresa, grupo executivo, conselho fiscal, entre outros, começaram a acumular boas margens ou boas compras aqui. O tamanho do círculo define o tamanho da compra. E quando a gente observa no perfil de 2 anos, olha, veja que é um movimento atípico. Tá vendo? Ou seja, a Auren ela vinha aqui, tudo tranquilo, os controladores não faziam compra e de uma hora para outra, concentrado aqui em dezembro, eles pegaram e começaram a aumentar a sua posição. E a gente até consegue saber quem que comprou, né? Se foi conselho, se foi controlador, foi a própria companhia, né? O seu programa aí de recompra vem comprando bastante ações. Comprou a 9,61, comprou a 9,60, comprou a 10,30, comprou a 9,80. Uma pena que para eles, né? Agora a ação caiu aí cerca de 7,60 e eles aqui amargam certo prejuízo, né? Outra coisa também que vem jogando contra a própria Auren é o próprio movimento especulativo do mercado. Por que a gente diz isso, né? Veja o que vem acontecendo a partir aqui dos últimos 12 meses com a questão das ações alugadas de Auren. Tá vendo que ela saiu de um patamar de 1% ou menos do que isso, né? Para baixo aqui de 1%, né? Aproximadamente de ações alugadas. Essas ações alugadas elas servem de dois propósitos. Primeiro, pode ser por base de remuneração, porque as taxas de aluguel podem estar altas, tá? Então você ganha aí na recompensa. Por exemplo, Semin chegou a pagar 25%, né? Também Ambipar chegou a pagar 80%, tudo analisado. Ou então as ações alugadas servem para o segundo instrumento aqui, que seria venda a descoberto. Ou seja, muitos analistas veem que o ativo está com perspectiva de queda por conta ou de fusões, aquisições, resultados que vão sair por aí, ou até mesmo notícias de mercado. O que eles fazem? Eles tomam essas ações alugadas e lançam venda a descoberto. Então, começa a acumular mais ações alugadas aqui, tá? Com a perspectiva de que o papel caia de preço e
a pessoa que alugou, né, devolve para o doador lucrando a diferença. Então, essa é a explicação básica. E isso está funcionando, esse movimento de short, né, está funcionando. Por quê? Porque dá uma olhada no crescimento da quantidade de ações alugadas, né, saindo de 0,5% para 6%, e dá uma olhada aqui que aconteceu com as ações no período de 12 meses. Saiu aqui de R$ 13 e caiu aqui para 7, 42% de queda. Ou seja, sobe 5%, né, de ações alugadas, sobe 5% de ações alugadas, a ação cai aqui 40, quase 45%. Pois é, essa aqui é a terrível coincidência, né? Na verdade, terrível relação entre ações alugadas versus cotação de tela aí, né? Muito bem, o que mais a gente pode falar? A gente consegue perceber que isso realmente é um movimento especulativo, shorteado, ou seja, o mercado torcendo contra, porque as taxas de remuneração estão baixas. Se eu ver aqui em ações, aluguel e registro, você vai ver aqui, olha, que a taxa anualizada que já chegou a pagar 1,72, hoje está aqui por volta de 0,3. Ou seja, é nada. Se a gente pegar só 50% disso, vai dar 0,15. Então, ninguém está alugando as ações da Auren para remuneração. As pessoas estão alugando, né, ou estão deixando ali alugadas, né, com o aspecto da venda descoberto, né, shorteando aí, né, apostando contra a própria empresa. Então, outra coisa que a gente também consegue observar, veja que aqui os dividendos reais aqui atualizados, né, dá 5% aproximadamente. Isso daqui é mais ou menos o racional mesmo de dividendos desta empresa, porque aqueles 20 e poucos por cento eram extraordinários, a gente já fez vários vídeos falando sobre isso. E ela continua, né, abaixo do seu preço de valor patrimonial, 0,64. Isso significa que tem aqui por volta de 36%, né, de desconto em relação ao patrimônio da empresa. Então, a ação está cotada a isso, só que o que a empresa tem de patrimônio, né, está com desconto de 36%. O PL está se ajustando, é um PL alto, por não ser uma empresa cíclica, né? E os 42% dos últimos 12 meses aí que a gente tinha visto. Outra coisa que também é bom você olhar, né, em Auren é o seguinte, ó, quando você vem aqui, ó, algumas comparações diretas e indiretas, é muito bom você olhar aqui a taxa de remuneração. Aqui, ó, você pega a rentabilidade, na verdade, e você consegue tirar um gráfico histórico e você percebe que ela foi rentável do ponto de vista financeiro, né, apenas em 2022, onde ela conseguiu ter acima de 2 dígitos de rentabilidade real, que seria o ROI, né, o Return of Equity, né, que seria a rentabilidade do próprio ativo, 17,53. Depois ela amargou, né, números negativos e agora está abaixo, né, da linha dos 10%, 5,74. Pois é. Outra coisa também que é importante, perfil da dívida. Agora a gente tem que começar a acompanhar muito de perto a questão da dívida, tá? Dívida líquida pelo patrimônio não pode passar de 1 e a dívida líquida pelo EBITDA não pode passar de 3. Por enquanto, os efeitos da alavancagem de AES Brasil ainda não tiveram pressão suficiente para taxar ela como uma empresa endividada. Tá? Então a gente vê que, por enquanto, o perfil da dívida está tranquilo. Vamos ver aqui se ela está crescente. Ó. Saiu de 1,28, 1,85, 1,40. Por enquanto está bem tranquilo. Então a gente tem que começar a observar isso daqui nos próximos balanços, tá? Outra coisa que é também importante, olha, vamos ver aqui a questão da evolução dela. Quando a gente olha aqui, olha, veja que ela hoje ganha, né? Como que ela ganha dinheiro? Ela ganha pelo meio da comercialização, em grande parte, hidrelétrica 20%, eólica 15% e outros aqui 1,3%. A gente sabe que a versão otimizada dela, que ela já até lançou, né, documentos falando, ela quer isso daqui, olha, 50%, que é hidro, aí ela quer 25 que é solar e 25 que é eólico. Isso daqui é o perfil ideal para ela. Ela está nesse caminho, até por isso que ela tem feito algumas aquisições, ok? Orgânicas e inorgânicas, certo? Grandes grupos que estão por trás dela, muito bem amparado, especialmente dois, o grupo Votorantim, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, tem quase 40% da empresa, e aqui também tem um grupo que é pensionistas do Canadá, né? PP Investment. Tem outros 30%. Então, não é peixe pequeno, tem bastante coisa aqui rolando. São grandes empresários, grandes grupos controladores aqui em Auren. Pergunta, e você investe em Auren? Pois é. Uma dica aqui para vocês, se vocês quiserem saber como que você pode consultar aí o preço, né, ou opinião, né, a coletânea da opinião dos principais analistas que cobrem o papel, é só você fazer o seguinte, ó, você vem aqui e digita Investing, pega da maior plataforma, né, e digita o ticker,
Aure 3, né? Você dá um Enter, aí você clica aqui mesmo, né? Ou você pode pegar até preço-alvo, né? Você clica aqui e vem aqui, ó, em análise de sentimento. Aqui você vai ter a opinião reunida dos analistas. E aqui a gente consegue ver que 12 avaliações, 4 são de compra, 7 de manutenção e 1 de venda. Preço que eles estão colocando aqui, pessoal, é cerca de, ó, vamos pegar aqui, ó, o preço que eles estão colocando, uma alta potencial para os próximos 12 meses de 85%. Máximo R$ 17,00, mínimo 12, né? Todos eles estão acima do preço aqui de mercado, tá? Uma mediana 14,08. Essa daqui, né, seria a análise do potencial aqui. Eu prefiro, né, esperar um pouco, especialmente uns 2 resultados, além, né, daquilo que foi colocado, especialmente pós adquirir a AES Brasil, para saber como que vai ser o perfil das dívidas. Porque a gente sabe que tudo depende da dívida, para sobrar dinheiro em caixa, para eles poderem distribuir aí para os acionistas. A gente já sabe que deu uma secada nos dividendos, então a gente tem que ficar de olho. Mas coloca aí, e você está investindo em Aure? Eu mostro sempre a minha carteira pública aí no canal, né? Tô abrindo sempre ao vivo aqui para vocês. Ó, vou pegar aqui minha carteira pública no canal. E as ações que eu tenho hoje investido aqui em BR, né? Já estou com quase $200, 34 dias, né? Aproximadamente R$ 1.200 mais ou menos de lucro. Venho aqui negociar, vou mostrar minha carteira pública. Vou vir aqui, vou pegar os ativos BR. Estou em Bradespar, tá? Por conta das mínimas do minério de ferro. Estou também em Banco do Brasil, consegui pegar uma das mínimas, e estou também aqui em Vale, né? Só que Vale eu estou comprado em dólar. E se você quiser conhecer um pouco a corretora que eu utilizo, que eu confio, a Quantifury, taxas e comissão zero, preço de tela aqui sem spread, sem acréscimos, eu vou deixar aí o link na descrição. E utilizando o meu código, você ganha ações aí do Banco do Brasil, negociando acima de $50 na conta trade. O racional de investimento que eu utilizo é sempre o nosso painel inteligente de ações, que também está no preço promocional. Vou deixar aí para vocês o link, confere aí que vai ser uma boa para vocês. Preço promocional, é só vir aqui, olha, e com 2 cliques você tem acesso às melhores ações da bolsa, com os melhores descontos. Isso atualizado em tempo real, e ele sempre atualiza, você não precisa fazer mais nada, tá? Só clique aqui em baratas de Graham, fundamentalistas, e baratas de Greenwich, análise pura fundamentalista. E tenho aqui, né, inúmeras ações boas e baratas aí para poder escolher. Aí você pode brincar com os filtros aqui, né, de dividendos, pelo menos 6% de dividendos, e você vai refinando ainda mais. Tem ações com 200% de potencial, 194, 300% de potencial de alta, e aí você consegue encontrar uma que se encaixa aí no seu perfil. Até mesmo posso brincar aqui com filtro de liquidez, pelo menos 50 mil nos últimos 2 meses, e a lista começa a ficar mais bem refinada. Aproveita aí que o link está na promoção, preço promocional aí para você, ok? Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final, comenta aí que ação você quer que eu faça a próxima análise. Vou reunir alguns comentários, vou preparar o material e fazer uma análise aí para você. Também não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. Obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau!